Fala pessoal, tudo bem? Eu tô vindo trazer um vídeo agora sobre superendividamento. Não sei se vocês sabem do que se trata. Eu vou explicar como funciona, se você se enquadra nesse tipo de situação. Então, você aí que tem muitas dívidas e acaba que não está conseguindo arcar com suas despesas básicas, acompanhe o vídeo até o final que eu vou explicar como a lei funciona para vocês. O superendividamento é uma lei recente que ela vem para proteger os consumidores da situação de endividamento extremo. Diferente de uma dívida, né, que quando você contrai, você tem uma despesa ali com o credor, você vai honrando as parcelas, então a partir do momento que você faz uma dívida, vamos dizer, um parcelamento, então você comprou uma geladeira, parcelou ali em 10 vezes, então você já tem uma dívida, mas enquanto você está pagando essa dívida e que você consegue pagar a sua energia, a sua água, um aluguel, ela é só uma dívida, é uma despesa que você tem mensal ali e que não está impactando tanto. Já o superendividamento, diferente do endividamento normal, é quando essas dívidas se acumulam, dívidas de consumo, e acaba que você já não consegue mais honrar com as suas despesas básicas. Então vamos dar um mesmo exemplo, você comprou parcelado uma geladeira, financiou um carro, você também tem o financiamento de uma casa, junta isso com despesas com loja, por exemplo, uma van da vida que você fez um parcelamento grande, cartão de crédito com uma fatura alta. E aí você tem todas essas contas para pagar, e aí depois que você paga elas, você vai chegar no seu aluguel, na sua água, energia, na sua alimentação. Quando você começa a ter que reduzir a alimentação, atrasar a compra de água, atrasar essas despesas essenciais, não conseguir comprar um remédio por conta de dívidas de consumo, você se enquadra ali como uma pessoa super endividada. E aí, a lei vem para poder te auxiliar com isso. Entendeu de forma geral como funciona o superendividamento? Você já sabe que, para você se considerar superendividado, você não consegue arcar ali com as suas despesas básicas. O básico de cada pessoa muda. Então, para alguém que toma algum medicamento controlado, tem que comprar medicação para pressão arterial, ou algum outro tipo de medicamento que tem um custo alto mensal, a farmácia é uma conta básica. Mas você que compra o seu dipirona mensal já não pode considerar a farmácia como uma despesa básica. Vamos falar ali também de uma pessoa que faz algum tipo de atividade física por prescrição médica, às vezes para evitar algum tipo de problema psicológico. Com essa prescrição, a atividade física, que seria uma academia, uma luta, alguma coisa nesse sentido, pode ser considerada uma despesa básica. Então, com isso eu quero só explicar aqui. A despesa básica varia de uma pessoa para outra, e no processo de superendividamento, que acaba sendo um processo judicial, isso tem que ser explicado. Então, normalmente o advogado que for entrar com você no processo de superendividamento, ele vai ter que entender como funciona a sua vida. Quais as contas que você paga mensal, o que você faz, e também a função desse advogado te orientar. Então, se você está tendo um consumo aí exacerbado que extrapola ali o normal, vamos dizer ali um gasto de um casal de 30 anos gastar 5 mil por mês no mercado. É um valor extremamente alto que extrapola ali o razoável. Então, também a função do seu advogado te orientar, falar, reduz um pouco isso para a gente ver se com essa redução você ainda consegue honrar com suas contas, ou se mesmo com essa redução não é possível pagar essas despesas de consumo. Com isso, é possível fazer um filtro, analisar se você se enquadra na lei, e aí caso você se enquadre na lei, aí sim, é possível seguir com o superendividamento. O endividamento no Brasil, ele é uma situação tão grave que chega a gerar suicídio. Então é um assunto muito delicado e tem que ser tratado com a seriedade que ele tem, tá? Então, para você saber se você está superendividado, um dos primeiros sinais é quando você começa a ficar no rotativo do cartão, começar a usar cheque especial todo mês ou não conseguir honrar com o cheque especial na sua totalidade. Também, quando você usa um cartão de crédito para pagar o outro. A gente sabe que isso também entra como fraude, mas vamos seguir aqui. Mas quando você começa a pegar dinheiro emprestado com familiares para pagar as despesas, inclusive estou com dívida no cartão, vou ali e pego emprestado do meu tio para conseguir honrar com essa parcela. Você fez um paliativo, você pagou aquela conta aquele mês,
Mas no mês que vem você, além da parcela do cartão, você vai ter que pagar o seu tio. Isso já gera problemas de família. Uma das grandes causas do superendividamento seria um desemprego, seria uma situação de saúde na família que exige um gasto maior com despesas médicas. Talvez a facilidade do crédito, porque a gente sabe que o brasileiro não é preparado para a educação financeira. Então, com a facilidade do crédito, acaba que os bancos têm uma facilidade de fornecer empréstimo, cartão consignado, são muitas opções. E quando o consumidor se dá conta da situação dele, já é tarde, já no momento que ele não consegue honrar com as suas despesas. E aí ele já tem ali um empréstimo consignado com 90 parcelas para serem pagas, ele já tem uma fatura altíssima de cartão de crédito para pagar e ele já não sabe como resolver e muito menos como buscar ajuda, porque infelizmente é o tipo de situação, principalmente eu que vejo isso no meu escritório todo dia, que as pessoas chegam envergonhadas, não querem contar para familiares, não querem contar para amigos e muito menos procurar um advogado para chegar e falar: olha, estou numa situação que eu não consigo pagar minhas contas. Você pode me ajudar? Eu comprei isso no meu cartão de crédito, eu comprei isso com um empréstimo consignado. É uma situação muito exposta, mas existem profissionais que estão preparados aí para fazer esse serviço e analisar isso com todo o profissionalismo. É como você ir no médico. Você tem que passar para ele o problema, você tem que passar para ele o que você fez na sua vida que gerou esses sintomas para ele poder te dar um diagnóstico. E é isso que um advogado especializado pode fazer para identificar o seu superendividamento. Ele vai analisar a sua vida, tudo que você fez, tudo que você passou, seus extratos, suas contas, também ali suas faturas de cartão, tudo isso para poder entender como você chegou nessa situação, se você está superendividado e se essa opção vai resolver o seu problema. Mas agora o primeiro passo que você precisa dar para sair dessa situação de superendividamento é identificar que você tem um problema e o segundo é pedir ajuda. E dentro do que eu posso fazer, eu vou estar aqui para poder te auxiliar, te explicando, te orientando. Acompanhe esse canal para você ter sempre informações aí sobre dívidas bancárias. Vamos lá, agora falando sobre quais dívidas entram na lei do superendividamento. Todas, mas tem suas exceções. Eu digo todas porque, para a gente estruturar o seu plano de pagamento, todas as suas despesas têm que ser apresentadas. Então, é preciso identificar o que você gasta com alimentação, com água, com energia, todas essas despesas consideradas básicas. E aí entra na parte da repactuação, as dívidas que entrariam para o parcelamento. Então, essas dívidas que vão entrar para o parcelamento, elas têm critérios mais específicos para poderem ser negociadas. Então, por lei, pela lei do superendividamento, você pode juntar todas as suas dívidas e fazer um parcelamento em 60 vezes. Isso daí é 5 anos para você regularizar a sua vida financeira, pagar todas as suas contas e se livrar dessas dívidas. O que não entra? Dívidas com o governo, então impostos não entra. Então, se você tem um IPTU atrasado, não vai poder ser utilizado ali com a lei do superendividamento para regularizar. Dívidas que têm garantia real, o que seria financiamento de veículo, financiamento habitacional. Então, são dívidas que têm uma garantia. Mas, um ponto que eu coloco é, essas dívidas você não vai poder juntar elas e fazer esse parcelamento em 60 meses, mas elas entram para o seu mínimo existencial. Seu carro seria ali o seu transporte, o que você tem, às vezes até um motorista de Uber, ou você precisa do carro para poder se locomover, levar sua família aí para escola, trabalho. Então, é um bem que entra ali no seu mínimo existencial. Então, isso entra para o cálculo. Outra coisa, a habitação. Então, o financiamento imobiliário, ele entra também no seu mínimo existencial. Então, você não tem gasto com aluguel, mas tem a parcela do financiamento. Isso entra para a gente estipular quanto que seria o seu mínimo existencial. E esse termo mínimo existencial é um termo jurídico para colocar o que seria o básico que você precisa para viver. Então, vamos dizer que você tem um salário de R$5.000 por mês, tá? E 5 mil é um exemplo. Pode ser um salário mínimo, pode ser 2 mil, pode ser 3 mil. Então, vamos usar 5 mil como exemplo. Desses 5 mil, você paga R$1.000 de parcela de veículo, você paga R$1.000 de aluguel, você tem um gasto de R$1.000 com alimentação
e mais R$ 1.000 que você paga as outras despesas como água, energia. Então sobra R$ 1.000 ali por mês. Então seu mínimo existencial seria 4.000 e os R$ 1.000 que sobra, entre aspas, né, descontando o seu mínimo existencial, é o valor que você tem para poder renegociar suas dívidas. Então, partindo daí, a gente pegaria esse valor de R$ 1.000 por mês. Então, partindo daí, o seu advogado, a pessoa que vai analisar o seu superendividamento, vai pegar esse valor de R$ 1.000 por mês e montar um plano de pagamento para você, usando esses R$ 1.000 por mês, pagar em 60 meses ali a sua dívida. Então vamos lá, você já sabe quanto é o seu mínimo existencial, 4.000 no exemplo que eu estava dando. Você já sabe quanto você tem disponível para pagar suas contas mensalmente, que seria R$ 1.000 por mês. Agora é preciso pegar todos os comprovantes. Então, a ação de superendividamento exige ter toda a documentação para mostrar que, de fato, você tem esse aluguel e você paga R$ 1.000, você tem essa parcela de veículo que você paga R$ 1.000. Então, todos esses documentos têm que ser apresentados. E aí, com toda essa documentação apresentada, temos comprovado o seu mínimo existencial, quanto você precisa para viver. A partir daí, segue para os seus credores. Quanto que você deve? Deve 10.000 de empréstimo para o Bradesco, 5.000 de cartão de crédito para o Itaú, tem mais uma conta que eu disse como exemplo de 2.000 na Avan. Vamos dizer ali 17.000 que você tem por mês. Vamos fazer uma conta, 17.000 que você tem total, quanto que isso dá dividido em 60 prestações? Vamos fazer uma conta aqui que eu não sou bom de conta. Então, fica aí, vai passar alguma informação, talvez isso vai ser acelerado depois na edição. Então, 17.000 dividido por 60 vezes, a gente tem uma parcela ali de R$ 283,33. Esse seria o valor que você pagaria mensalmente para conseguir quitar suas dívidas em 60 meses, tá? Isso estou dando um exemplo bem superficial, tem outros cálculos ali para serem apurados, valor de juros, porque tem um juros de 1% que a gente aplica e tem um juros de 1% que é aplicado normalmente, ou às vezes é aplicado algum outro índice para variação, mas não vai dar tanta diferença nessa parcela. Mas com isso eu só queria dar para vocês ali uma orientação de como funciona a lei e como você conseguiria regularizar as suas dívidas, a sua vida financeira por meio da lei do superendividamento. Então fica claro aí com toda essa explicação que é uma lei para todos, mas é preciso uma análise de um profissional que vai entender o seu caso, que vai te dar a atenção devida para ouvir e saber como você chegou nessa situação e poder te auxiliar. E agora você que está acompanhando aí esse canal, se você não quer perder dicas e orientações diárias sobre superendividamento, dívidas bancárias em geral, acompanhe o nosso canal, se inscreve e curte esse vídeo para você não perder nenhuma dica.